Olá, muito boa tarde, como estão todos? Espero estejam muito bem. Como vocês veem, trocamos de lugar para dar esta atividade. Estamos fazendo testes porque amanhã eu vou ter um curso de iluminação e maquiagem. Então estava arrumando um pouquinho aqui para que fique melhor para poder transmitir para vocês. Quem está falando é Virginia Damario, facilitadora de metafísica aqui de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma atividade especial, porque amanhã é o dia de São Francisco de Assis. Por isso, hoje vamos falar e vamos ver fotografias e vamos saber um pouquinho da vida do tão querido São Francisco de Assis, que, como vocês sabem, foi uma encarnação aqui do nosso querido mestre Kuthumi. Vamos começar. São Francisco de Assis. Aqui vemos a cidade de Assis. Eu tive a sorte e a graça divina de poder ir em duas oportunidades com Fernando Candiotto, meu facilitador, e o grupo de metafísica. A primeira viagem foi no 2012. E a segunda viagem para Assis foi no ano 2017. E quem vai para Assis? Não sei se alguém teve a oportunidade de poder conhecer e vivenciar cada cantinho desta bela cidade, onde morou, onde caminhou o nosso querido São Francisco de Assis, tanto quanto Santa Clara e seus discípulos também. Assis, como vocês veem no mapa, fica na Itália, na região de Umbria, no estado de Perugia, com 24.443 habitantes. Aqui vemos uma fotografia de Assis. O povoado, o lugar, o povo, a cidade, como vocês queiram chamar, de Assis é completamente medieval. Tudo em pedra rosada, ruas estreitas, tortas, en español sería torcidas, y empinadas. Se encontra igual naquela época de Francisco. Não tem mudado nada. Diz que quem conhece e vai para Assis pela primeira vez, nunca deixa de ir. Eu gostaria muito poder ir uma terceira vez e sempre que eu puder, mais ainda com vocês, com nossos queridos estudantes, para poder estar em cada lugarzinho, porque é uma cidade mística, tem algo especial, tem muita paz, harmonia, todos estão felizes, até os animais. Olha que maravilha! Outra fotografia de Assis. Vocês podem inspirar com seus narizes os elétrons deste lugar para poder carregar-se com a energia e a radiação de São Francisco de Assis, para poder ir nesta encarnação, por que não? E poder sentir o que eu estou dizendo. Porque você vai de uma maneira e volta diferente.
Aí parece que você fica nu. Parece que as coisas podres que estão dentro do ser humano saem para fora. E você vê que pouca coisa somos. Diante da humildade de Francisco, não somos nada. E chegamos nessa cidade com um ego gigante, com uma personalidade que vai para frente, que pisa as pessoas, que se acha alguma coisa e você volta diferente. Assisi é um campo de força da santa humildade. Nesse lugar tem toda a radiação da santa humildade, na qual Francisco chamava a irmã pobreza. A chave tonal, o tom com que vibra este ser da santa humildade, ou a irmã pobreza, se encontra na abertura da Traviata de Giuseppe Verdi, que estávamos escutando no comecinho antes de começar com a aula. Prestemos um pouquinho atenção, porque existem dois tipos de pobrezas. Duas formas na qual se expressa a pobreza. A irmã pobreza como uma virtude, que é uma entidade que Francisco amou. Essa é a pobreza positiva, que agora vamos ver um pouquinho disso. E a pobreza carencial como a ausência de uma virtude, a qual devemos amar aos que sofrem, que são os chamados pobres. Não somente os chamados pobres são de dinheiro economicamente. Tem pobrezas de todo tipo e é o que vamos ver agora. Então vamos ficar claros. Existen dos tipos de pobrezas, una positiva y a otra negativa. Uma como uma virtude e a outra como a carência dessa virtude. Não há nenhuma virtude em ser pobres econômicamente. Se for assim, seriam virtuosos e santos os milhões de pobres que tem na África, Latinoamérica, ou América Latina e o resto do mundo. Jesus, tanto como Francisco e outros santos, foram mal interpretados quando eles ensinavam a santa humildade. Viver na renúncia não significa viver na rua, na pobreza, e não ter para comer, não ter para tomar banho, para poder dormir uma cama. Não se está referindo a isso. A pobreza como virtude é a não possessão de nada, seja física, emocional ou mentalmente. Não possuir nada internamente. Materialmente você pode ser dona, entre aspas, porque você tem uma propriedade a teu nome. Mas essa casa não é sua. Deus quis e te emprestou essa casa para poder viver em um teto nessa encarnação. Mas se essa casa fosse sua, você poderia levar quando você desencarna. E assim, vocês sabem que não é. Nós vamos sem nada e essa casa fica para seus filhos, seus netos.
alguém da sua família ou um amigo. Podemos usar tudo o que Deus nos oferece. Não confundamos. Podemos ter uma casa preciosa, confortável, limpa, arrumadinha. Devemos dispor de roupas coloridas, passadas, limpas, sem buracos, para poder nos vestir bem. Ter que comer bem, não comer em abundância, senão comer o que o corpo precisa. Ter locomoção para ir de um lado a outro, já seja carro, bicicleta, moto, metrô, ônibus, não importa, mas você precisa se locomover de um lugar para outro. Podemos viver com um corpo bonito, claro, naturalmente, se Deus te dá essa graça, Aí tem os meninos que se devem estar babando aí com essa fotografia. Mas não viver para o corpo. 5 ou 6 horas na academia todos os dias. 24 horas, porque depois chega, toma banho até que se arruma e tudo. Igualmente para nós, para as meninas, poder apreciar dessa fotografia, desse rapaz tão bonito. Mas você sabe que esses corpos, em algum momento, não vão ficar desse jeito. Porque a vida é longa, a experiência da vida e os anos vêm. Podemos estar saudáveis, com um corpo normal, mas vocês sabem que não podem segurar um corpo assim até os 80 anos. Pobreza é não considerar nada disto como nosso, nem dispor deles como donos. Vocês sabem que todo ser que nasce, vocês nascerão. Em algum momento temos que estar conscientes que vamos descansar este corpo físico em algum momento. Igualmente nossas famílias, nossos amigos e todos. As pobrezas. Pobreza física. Esto como uma virtude, usar tudo que Deus nos dá, sabendo que não nos pertence e usá-lo para ajudar aos demais. Por exemplo, você precisa de um computador, de um bom celular, para dinheiro para poder ir para essas viagens espirituais, retiros que a gente faz, para poder trazer o material para vocês, para os estudantes. Quando estávamos fazendo as aulas presenciais, precisávamos de um projetor, precisamos de coisas que funcionem direitinho. Mas comprar as coisas para se em algum momento precisamos usá-las e emprestá-las ou dar para as outras pessoas. A pobreza emocional, ficar sem conflitos, descomplicados, sem apegos emocionais, afetivos, nem amor ao dinheiro, nem procurar a glória só para ser importante. Pobreza emocional, gente. Ficar livre de traumas, de ciúmes, de conflitos, de queixas, de mal humor, de tudo que vocês sabem que tem um pouquinho aí em vocês quando ficam estressados. Pobreza mental, despojar-se da riqueza do conhecimento intelectual e dos conceitos, apegos e ideias, pensando que somos
únicos y más importantes. Esvaziar a mente, esse copo que está cheio, que quando você dá um ensinamento não entra mais nada. E ficam repetindo como papagaios o que vocês aprenderam num passado sem dar entrada a um novo ensinamento espiritual, a um novo conceito de vida, uma filosofia de vida. Ser o melhor com a maior simpleza. Ouviram? Ser o melhor não quer dizer que agora nos abandonemos. Ser os melhores. Ser a melhor artista plástica, ser a melhor dona de casa, ser o melhor engenheiro, contador, obreiro, pedreiro, não importa, mas ser e fazer e dar o melhor. E existe a pobreza carencial, como carência, que são as pessoas que precisam de ajuda. Não importa se são ricos ou se são pobres, de alta ou baixa classe social, que são ignorantes, pessoas que têm problemas internos, conflitos complexos, falta de claridade mental, que estão doentes também externamente ou internamente, com depressão, com tristeza, com ódio, que são mentirosos, rancorosos, e as pessoas que são pobres economicamente. A pobreza carencial é a ausência das 7 sabedorias. A ausência das 7 sabedorias, que é o contrário das virtudes dos 7 raios. Primeira, má vontade, desconhecer os princípios universais, temor e a debilidade, o contrário do raio azul. Segundo, a ignorância, a distração e a incompreensão. O terceiro, o ódio, a ingratidão, a intolerância e a inatividade. O quarto, a impureza, a indisciplina, a depressão, o retraso. O quinto, a mentira, a desarmonia e a doença. Sexto, a agressividade, a guerra, a carência de recursos econômicos. E sétimo, as ataduras e o rancor. Digam vocês, quem está livre de ser pobres, carenciais? Em algum momento todos temos má vontade, temor, fraqueza, somos ignorantes, estamos inativos, não fazendo nada, não agradecemos às pessoas, somos indisciplinados ou andamos com amargura, agressivos, tratamos mal a nossa família, aos companheiros de trabalho e temos ataduras. Então temos que trabalhar estas pobrezas e temos que desenvolver as virtudes dos 7 raios. Pobres de espírito. Significa que tenhamos fé, sabedoria, amor, caridade, esperança, verdade, prosperidade e misericórdia. Mas não acreditar que somos mais que os outros. Isso que se malinterpretou de Jesus quando fala nas bem-aventuranças ser pobres de espírito. É ficar livres de ataduras emocionais, de conceitos, de vórtices mentais. Vamos ver um pouquinho
a historia de Francesco Bernardone. ¿Por qué ustedes sabían por qué se llamó Francesco? Que sería Francisco. Porque el pai de Francesco vendía tecidos y los tecidos eran franceses. Y la palabra Francesco ven do francés. Por eso que el pai llamó a Francisco de Francesco en italiano. Ahora Arnaldo Miranda Tumbarello que sabe italiano, por favor, come o italiano que es cero. Ay, peço disculpa ya de antemão. Encarnação. Francesco nació no ano 1181, no século XII, en Assis. Encarnó Francesco, filho de un rico vendedor de tecidos, Pietro Bernardoni, casado con una boa mulher llamada Donna Picca. Ella no podía parir, mas foi para un estábulo onde tinha uma mula e um boi. E aí nasce em iguais condições de Jesus. Vocês já sabiam isso? Que Francesco não queria nascer e não queria nascer, e uma pessoa falou para a mãe de Francesco que teria que ir para um estábulo, para uma cova, para um lugar onde teria uma mula e um boi. E quando ela passou en una de esas juecinhas pequeñas y tortas y encontró un estábulo, ahí nació Francesco, igual que Jesús. Aquí vemos a Chiesa Nuova, a casa de Francesco, y do otro lado tenemos una escultura que se encuentra ahí mismo de Donna Picca y Don Bernardone. Aquí tenemos una fotografía conmigo. Aquí está el lugar onde nasceu Francesco. Lá dentro, onde tem uma passagem, vocês veem que tem um fresco do nascimento de Francesco. E nesse lugarzinho, onde se encontram essas grades, exatamente aí dentro nasceu Francesco. Ele se criou como uma criança com dinheiro, con buen vestir, buscando amores, honores, títulos como de caballero, que o levou a formar parte da guerra. Que ele foi para a guerra, mas naquele momento os rapazes iam à guerra como diversão. Imaginem, não sei se vocês têm filhos ou sobrinhos, como se foram criadas, se vocês deram uma vida de luxo, que nunca faltou nada, Francesco se criou com uma família muito adinerada. Então ele tinha tudo, mulheres, ia para balada, bebia, fazia as coisas que todos os adolescentes fazem. É muito fácil você dizer que é humilde, que renunciou a tudo quando não tem nada. Mas o mais importante é você ter tudo como Francesco e renunciar a todas as coisas materiais, a ter uma família
renunciar a seus amigos, às vezes por ir a outro país, a criar filhos, para poder ensinar este ensinamento espiritual para ajudar aos outros a despertar a sua consciência. Então, todos os seres humanos deveríamos passar por um período mundano, que eu acho que a maioria passou de vocês. Não sei se vocês, como foi a sua adolescência, juventude. Para que quando decidamos renunciar, o façamos com consciência, sem voltar atrás, daquela vida que às vezes todos passamos, de ir para as boates, as baladas, a beber com os amigos, e tantas coisas superficiais que fazíamos. Em algum momento renunciamos a isso. Aos 21 anos, Francisco, quem participava da guerra entre Perugia e Assisi, ficou prisioneiro na cela por um ano. O que aconteceu? Ele foi para a guerra com seus amigos. Assisi perdeu. E ficou preso um ano em Perugia. Nesse tempo ele meditou e fez um balanço da sua vida, de toda essa vida externa que ele levava, no qual levou a tomar a decisão de mudar. Ficou um ano meditando. Nesse momento, Francisco se clarificou. E como que Francisco, nesse momento, teve uma iniciação, porque se despertou. Falou, para que serve toda esta vida de ilusão, de festas, de mulheres, de riquezas? Quando nós não meditamos sobre nossos erros e desacertos da vida e da existência mesma, às vezes um encerro ou uma postração na cama nos obrigará a meditar e procurar a interiorização. Às vezes as pessoas não meditam e vão pela vida atropelando, levando-se tudo pela frente. E como vocês sabem, a vida te dá uma calmada. Te fala até aqui. Você fica doente, ou teve tem um acidente, em onde a vida te obriga a você meditar. Depois de um ano, Francisco regressou a Assisi. Morreu. Por pouquinho não morreu, muito doente. E nesse momento ele percebe que a riqueza e o dinheiro do seu pai não serviam para nada. Nesse momento, Maria e Jesus intervieram nesse processo de transformação de Francisco. Perdão. Aqui vemos o lugar, a janelinha, onde Francisco outra vez ficou preso. Porque o que aconteceu? Francisco pegou todos os tecidos que custavam milhões da França, do seu pai, da loja do seu pai, e começou a jogar pela janela e a dar para os pobres que tinham frio. Todos os tecidos da loja do seu pai, ele
deu aos pobres. Imaginem o pai de Francisco. Pegou Francisco e colocou aí dentro preso, na sua própria casa. Aquí vemos una escultura de Francesco que se encontra nesse lugar, onde ele ficou preso novamente. Aqui temos uma escultura na porta da igreja de Rio Torto, que quer dizer Rio Torto, onde se encontra o leprocômio. Que é o leprocômio? Aconteceu na história com Francisco. Francisco estava vindo com seu cavalo quando viu seu primeiro leproso. Aí ele sentia nojo, repulsão pelos leprosos. Tinha muito cheiro a podre. E ele continuou, mas ele sentiu tanta compaixão que ele desceu do cavalo e abraçou e beijou o leproso. E quando abraçou e beijou o leproso, se curaram as feridas. Vocês seriam capazes de abraçar a um mendigo com cheiro de cocô e de xixi, cheiro de podre que às vezes tem, e sentir compaixão por eles? Que às vezes estão doentes, com as pernas com feridas que estão abertas e precisam de ajuda, e a gente continua caminhando, nem sequer para comprar um pacotinho de bolachinhas. Ele desceu do cavalo, viu o leproso e o abraçou. E começou a auxiliar, embora ele tinha nojo. E dava até vômitos, até se desmaiava. Mas ele se foi acostumando. Aqui vemos uma foto de um fragmento, de uma parte de um filme que tomara todos vocês tenham assistido. E se não, amanhã, que é o dia de São Francisco de Assisi, assistam, que se chama Irmão Sol, Irmã Lua. Maravilhoso. Onde se encontra o leprocômio, onde estão todos os leprosos que ninguém chega perto, morrendo de fome. Ele, Francisco, começou a ir e ajudar eles. A Catedral de São Rufino. Nesse lugar aconteceram bastante coisas. Nessa praça, não sei se dá para ver aqui, a ver se tem uma janelinha, não sei se dá para ver, onde morava Santa Clara, a Clarita, a Clara. Nesse momento não era santa. Nessa praça de São Rufino, a catedral, na frente tinha uma praça, é a catedral onde Francesco foi batizado. Nesse momento, como falamos, Francesco deu de presente todos os tecidos para os pobres, e o pai desesperado pegou pelo pescoço a Francisco e levou no meio da praça para falar com o bispo da cidade.
de por que tinha um filho tão injusto. Aos 25 anos, o pai o leva à catedral para acusar ao bispo da sua má conduta. O povo se reuniu na praça. Havia um escândalo de tudo o que tinha passado, imaginem. E Francisco disse ao pai: o que me reclama, eu dei tudo às pessoas, aos pobres. E para que não me reclame de mais nada, vou lhe dar o último que fica de você, a roupa que levo. E Francesco se tira toda a roupa e o último que tinha o entrega para seu pai. Aqui vemos uma representação de um fresco de São Francisco na renúncia dos bens, a obra do Giotto em Assisi, uma pintura. Como falamos nessa catedral de Rufino, São Rufino, ele foi batizado. Nesse lugar, Francisco ficou sem nada. Nada, nem de seu pai, nem de ninguém. Isso foi um supremo ato de libertação da reclusão que tinha na classe social, as imposições e as dívidas morais que ele tinha com os familiares. E o bispo da praça colocou sua capa em Francisco para cobri-lo, porque ele ficou completamente nu. Francisco não voltou nunca mais para sua casa. Seus pais o viam na rua e tinham pena, porque muita gente achava que Francisco ficou louco depois da guerra. Como ele era de uma família rica, nesses começos ninguém dava pão, comida para eles comerem. Porque falavam, vai para tua casa e pede para teu pai, que teu pai é rico. A Clara estava apaixonadíssima demais de Francisco, mas não somente pelo físico dele, sino também pela vida que começou a levar Francisco, livre de ataduras e estruturas sociais. E ela observava quando passava pedindo esmolas e cantando. As pessoas diziam: como pode ser que um rapaz tão rico esteja pedindo esmolas por aí? Clara vivenciou tudo daquela janelinha onde ela morava. E ela dava pão para eles quando passavam pedindo algo para comer. Vocês sabem que eu nasci o dia de Santa Clara, o 11 de agosto, e meu pai e minha mãe, sem saber que era o dia de Santa Clara, queriam me colocar o nome de Clarissa. O que aconteceu foi que, em vez de nascer uma, nascimos duas, eu e minha irmã gêmea. Então, para não colocar a uma Clarissa e a outra colocar outro nome, eles colocaram Virgínia e Celina. E deixou de chamar-me Clarissa, que fui a primeira que nasceu. Mas eu nasci o dia de Santa Clara e eu tenho muita gratidão
por estos dos seres, Francisco, tengo muito amor ao servicio deles y de Santa Clara. Aquí vemos a casa de Santa Clara, como falei, aquí se encontra a janela onde Clara vio cuando en ese lugar, en esa praza, Francisco dejó todas as poses y a roupa y entregó para seu pai. Clara abandonó todo. Se escapó, se fue de casa también. Y se fue para San Damiano a vivir como monja. Francisco no podía aceitar ella porque eran todos meninos. Imagina a castidad que debían practicar, de no ficar con mujeres y no tener tentaciones. Por eso, ella se fue a vivir como monja y Francisco aceita ela na ordem, mas Clara funda a Ordem das Clarissas, que seria, em vez de a Ordem dos Franciscanos, as franciscanas mulheres, chamada as Clarissas. Ele, Francisco, a amava intensamente. Fue o seu complemento divino nessa encarnação, mas eles não tiveram um amor físico, era um amor além dessa vida, um amor espiritual muito grande. Não precisa ter sexo para ter um amor incondicional, puro, belo como eles tiveram. Aí ela se corta o cabelo, um cabelo loiro que vocês vão ver, porque se encontram nas relíquias os cabelos caracolados, cacheados, loiros, brancos de Clara. Aqui vemos uma fotografia. E neste lugar, em San Damiano, Francisco se fue a meditar y encontró esa iglesia en ruinas, onde tinha un crucifixo, o crucifixo de San Damiano. Un día que andaba pelo campo falando con as flores, os pájaros y as borboletas, Francisco encontró una pequeña iglesia derruida, sin teto y un crucifixo precioso. O Mestre Jesús falou a través do Cristo. A través desse crucifixo, Jesus falou. E que falou para ele? Francisco, repara a minha igreja que está em ruína. Ele achou que era a igreja física, mas era reconstruir o templo interior. Construir essa consciência crística interna. Mas ele começou a levantar essa igreja, pedra sobre pedra, com um frio que vocês não sabem em inverno, o frio que faz em todo esse lugar de Assisi. Aqui vemos a cruz de San Damiano que falou com Francisco. E podemos ver aqui a cruz de San Damiano que eu trouxe de Assisi. Falando que agora eu vejo todo tudo isto que estamos falando se encontra no livro Francisco de Rubén Cedeño, onde se encontram todas as vivências e todos os lugares onde hoje estou explicando para vocês, que podem adquirir de forma e-book e também o livro em mãos a través da editora Senhora Porteña de Fernando Candiotto.
ese lugar comenzó a procurar pedazos de pedra. Y los amigos de él, cuando esos amigos que salían para balada, para salir con mujeres, comenzaron a se juntar a él, y eran amigos de él y de la alta sociedad, y comenzaron a renunciar y a se juntar con él. Nas paredes de San Damiano, vocês pueden encontrar nas pedras as pegadas, en español son as huellas, dos dedos de Francisco. Ahí, en ese lugar, Francisco escribió o Cántico das Criaturas. Aquí vemos a iglesia de San Damiano. Y presten atención, porque en este lugar, en esa janela, aconteció algo maravilloso con Santa Clara. Reclusa Santa Clara con sus amigas renunciantes vieran atacar unos hombres. Teve una invasión. Y ella estaba en estado de meditación. Tiró para fora da janela a Eucaristía, como vocês ven en esa foto, o corpo de Cristo, y paró a emboscada dos malvados, diciendo: con o poder do Cristo podemos parar todo mal. Con esa fuerza de Santa Clara, ao colocar pela janela o corpo de Cristo, a Eucaristía, de repente a invasión se paró, no entraron en San Damiano y salieron corriendo. Se llama San Damiano porque a cruz después Francisco dio para as clarisas, para Santa Clara, para que fique con las irmãs. Aquí vemos una foto de Fernando y el grupo de metafísica en la porta de San Damiano. Ese lugar es maravilloso, tenemos una escultura de Santa Clara. Aquí vemos una escultura de Francisco, onde en ese exacto lugar él escribió o Cántico das Criaturas. E eu gostaria muito que façamos a oração desse Cántico às Criaturas. Vou colocar a música que nos conecta com Francisco. Vamos a fechar un poquillo los ojos y vamos a visualizar nuestro Cristo interior. A nuestra conciencia crística de bondad y sabiduría y amor. Y vamos a unir a nuestro Cristo interior con todos los Cristos de toda humanidad, en completa humildad, renuncia, abnegación, para entregar a nuestra corriente de vida a disponibilidad de nuestro Cristo, para transmitir o bien, para transmitir os ensinamentos de Jesus, para expandir a luz em cada canto e lugar onde a gente vá. Abrimos os olhos e vamos todos juntos fazer esta bela oração. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção.
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que dás sustentos às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as enfermidades e tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendicei o meu Senhor. Dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Obrigado, Deus, que assim é. Basílica de Santa Clara. Nesta basílica dentro encontramos 3 tesouros impressionantes. O primeiro, encontramos a cruz original de San Damiano. Se encontra dentro desta basílica. O segundo e mais importante, gente, se encontra o corpo incorrupto de Santa Clara. Aí vocês podem ver a fotografia. Vamos ver se tem uma... Aqui temos uma foto mais pertinho. Santa Clara morreu, desencarnou aos 44 anos. Imaginem que eu tenho 45, gente. Tantas coisas maravilhosas que eles vivenciaram, quanta renúncia, quanto bem que eles fizeram, que ela fez em 44 anos. E o corpo de Santa Clara se encontra incorrupto. E vemos as relíquias de Santa Clara, as roupas que ela costurava para ela, para Francisco, com todos os harapos, com todos os panos que eram doados para eles, poder ter suas roupinhas. Vocês veem aqui a roupa branca daqueles tempos, gente, é impressionante. Aqui vemos os sapatinhos, a corda onde ela colocava na sua cintura e os cabelos também cortados de Santa Clara. Eu acho que depois tem uma foto mais pertinho dos cabelos. Igreja de Ribo Torto.
Nesse lugar tem essa escultura de Francisco com uma onda de unas criancinhas e unos passarinhos voando. O que aconteceu aqui? Nesse lugar tinha duas torres, duas casinhas muito pequenas. Agora vocês vão ver. Fazia tanto frio, Francisco estava com seus 12 discípulos, com um frio terrível, fazia não sei quantos graus abaixo de zero. E um homem chegou a Ribotorto com seu burro, entrando na casinha, pedindo ajuda para entrar porque estava muito frio. Para entrar onde estava Francisco e seu grupo. E Francisco falou: não podemos deixar ao nosso irmão burro fora desta casinha, mas não entravam. E Francisco saiu da casa para dar lugar ao irmão burro, para que possa estar quentinho. Nesse lugar se escreveram as primeiras regras da ordem franciscana. Aqui podemos ver as casinhas, as duas torres, as duas casinhas que depois, fizeram por cima uma basílica. Essas são as originais. Aqui estamos, o grupo dentro, né? Imagina o pequena que eram essas casas. E aqui fora vemos uma escultura de Francisco limpando as feridas a um leproso. Na madrugada na qual Francisco dormia, ele viu um leproso. Se levantou e o auxiliou e acompanhou no caminho. Enquanto ia amanecendo, percebeu que esse leproso era o Mestre Jesus em pessoa. Esse leproso se transformou no Mestre Jesus. Como se diz? Poggio Bustone. Nesse lugar, no meio de uma montanha, Francesco ia e se conquistou ao povo por ser tão alegre. Embora estavam descalços, com fome, com tanto frio, ele amanhecia a todos falando: buongiorno, buona gente. Bom dia, gente linda. Ele ia cumprimentando a meio mundo e todas as pessoas amavam a Francesco e seus discípulos. Nesse lugar se apareceu o arcanjo Gabriel. Aí vemos, do lado esquerdo para vocês, um fresco mostrando o arcanjo Gabriel que se apareceu para São Francisco. E Gabriel falou que vai acender todos os seus pecados. Nesse lugar que vemos na fachada, Santa María Sopra Minerva, se chama assim porque dentro, na cúpula, há uma pintura, um fresco de Sopra de Minerva. E nesse lugar onde vocês veem essas escadas com essas colunas, Francisco predicava nesse lugar, onde vocês veem, na praça, aí em cima, ele com seus amigos, seus discípulos,
falavam sobre as escrituras. Feliz, na porta desta igreja, Santa Maria sopra Minerva. Uma vez ele sugeriu a um monge dele ficar nu, dançando. E as pessoas zoavam deles, davam tanta risada. Depois o monge perguntou: por que fizeram isso? E Francisco respondeu: dançava você, dançava eu, dançava a terra, dançava o sol e as estrelas. Foi uma dança cósmica. Aqui vemos um pouquinho das ruas e as casas de Assis. Essa é a imagem que eu via desde a janela onde estávamos hospedados no hotel de Assis, bem pertinho da Basílica de São Francisco. Fomos no 2011 para 2012 para um congresso que se realizou justamente em Assis. Depois, no finalzinho, vocês vão ver a foto do grupo de metafísica no congresso internacional que fizemos em Assis, dedicado a Francisco. Nessa igreja, Santa Maria dos Anjos, dentro dessa igreja, se encontra a Porciúncula, que é uma pequena igreja, como vocês veem aí a fotografia, toda dourada, com uns frescos, com as cenas da vida de Francesco maravilhosa, onde nesse lugar aconteceram muitas coisas. Eles se reuniam, comiam. Dentro desse lugar, dessa igreja, aqui vemos o grupo na frente, de Santa Maria dos Anjos. Aqui vemos a igrejinha pequena, a Porciúncula. Uma noite de 1216, Francisco estava em oração e contemplação, quando a capela se encheu de luz e viu sobre o altar o Mestre Jesus e a Mãe Maria, rodeado dos anjos, quem perguntaram que desejava para a salvação da humanidade. E Francisco respondeu: quero enviar todos no paraíso, que os aqui presentes, como também os que venham orar nesta igreja, obtenham a remissão de todos os pecados. Francisco pediu ao Cristo o grande perdão ou a indulgência da Porciúncula. Por isso, cada ano, 2 de agosto, essa igreja se enche de pessoas para receber o perdão de Assis. Vocês sabiam disso? Porque Jesus, nessa Porciúncula, se apareceu junto a Maria e Francisco pediu a remissão de todos os nossos pecados. Nesse lugar, exatamente onde vemos uma escultura do Cristo, de um crucifixo, e ajoelhado Francesco, foi a cela onde ele pediu para morrer nu, no chão. Aí, nesse exato lugar, ele desencarnou. Nesse lugar se encontram também os cabelos de Santa Clara. Vocês podem ver? Os cabelos loiros como ouro. Tan belo cabelo de Santa Clara. Nesse lugar
Até dia de hoje, as rosas crescem sem espinhas. Eu não sei se é o único lugar do mundo que as rosas, nesse exato lugar, como vocês podem ver essa foto, do lado direito, as rosas crescem sem, não tem espinhas. E essas são todas fotos minhas, reproduções, fotografias minhas. Nesse lugar dentro tinha as pombinhas brancas moram aí, gente, nesse lugar maravilhoso. Aqui temos um relievo do João Paulo II e todos os dirigentes religiosos, porque o que aconteceu? Em 1986, o Papa João Paulo II reuniu a todos os diretores das religiões e movimentos espirituais. Aqui vemos uma fotografia. Actualmente, Francisco é quem inspira as religiões do mundo inteiro. Como vocês sabem, Francisco, hoje em dia, como o mestre Kutumi, seu verdadeiro nome, é o Cristo da Terra. Ocupa o cargo de Bodhisattva, onde todas as consciências crísticas da humanidade formam parte da sua grande consciência. Ele é o instrutor do mundo, encarregado de fazer conhecer e sustentar em toda a humanidade o Cristo interior. Ele se encarrega nos planos internos de gerar, sustentar e dirigir as religiões, correntes de pensamento e filosofias construtivas para cada uma das raças. No eremo, a ermida das cárceres, Francesco era o lugar onde ele se ausentava por uns dias e ia meditar e descansar. E nesse lugar se encontra essa escultura. Na porta do caminho, encontramos uma estátua de Francisco como instrutor mundial. Ele tem uma auréola com todos os signos de todas as religiões. Nesse lugar, dentro dessa gruta, muito adentrando dentro dessa cova, encontramos esse exato lugar onde Francisco dormia no chão. Posso falar para vocês que eu, nesse momento, passei muito mal. Meu corpo começou a tremer, comecei a chorar desconsoladamente. Algo dentro de mim ficou nesse lugar, porque eu não conseguia entender como uma alma pode dormir nessa pedra com tanto frio. Eles dormiam dessa maneira, eu não sei, mas eu comecei a chorar aos prantos nesse lugar. E fiquei por uns quantos dias em silêncio, porque é muito forte entrar dentro da montanha, nessa gruta, e por todos os corredores escuros, pequenos, encontramos onde ele dormia. E fora temos umas esculturas de Francisco. Lá não estava dormindo, mas está deitado, contemplando as estrelas. E os discípulos estudando os astros.
contemplando Zeus. E os monges estavam estudando as constelações da Ursa Maior, fazendo cálculos e tomando medidas. Aqui vemos mais pertinho essa escultura. Vocês têm que ir, porque ficar no mesmo lugar onde descalço Francisco caminhava, esse lugar irradia a consciência do Cristo por todo lugar. Te incita a se adentrar, a entrar dentro de nossos corações. E desde que Rubén foi pela primeira vez, muito tempo atrás, cada vez que ele vai, ele dá um beijo na escultura, na estátua de Francisco. E todos nós fizemos a mesma coisa. Dimos um beijo a Francisco. Parte desse lugar maravilhoso. Greccio. Vocês veem aqui uma foto de São João Paulo II. Sim, Sônia, todos nós, eu sou aqui, eu sou ali. Obrigado, Deus, porque já estamos todos recorrendo todos os lugares onde Francisco e Santa Clara caminharam e predicaram. Em Greccio, aconteceu algo maravilhoso. Aqui, nesse lugar em Greccio, chegou Francisco aos 42 anos, antes de desencarnar, para comemorar o nascimento de Jesus, um dia do Natal, prévio ao Natal. Como vocês sabem, o Greccio é um lugar onde aconteceu algo com o presépio. O presépio é, para quem está escutando em espanhol, el pesebre. Maria, a Mãe Maria, foi a primeira que realizou um presépio vivo, mas não teve continuidade. E foi Francisco que, pela primeira vez, realizou o primeiro presépio com uma criança sobre uma rocha. Nesse lugar em Greccio se encontram frescos de todo tipo de presépios. Aqui podemos ver dentro o dormitório onde dormia Francesco. E prestem atenção, um fresco do nascimento. E nesse lugar, que agora vou colocar mais pertinho, aqui, onde se encontra esse bebezinho, nesse lugar, nessa pedra, onde se realizou o primeiro presépio vivo, apareceu o Mestre Jesus como uma criança viva, porque prévio, antes de Natal, vocês sabem que não se coloca o bebezinho. E no dia do nascimento de Jesus, se precipitou um bebê, que era o Mestre Jesus. Não estamos falando coisas irreais, aconteceu verdadeiramente e temos os lugares. Nesse exato lugar, o Mestre Jesus, como um bebê, se apresentou na hora de realizar o presépio vivo. Santuário Laverna. Olha aquele dia que fomos, como estava a nevoeira. Um dia muito frio. Aqui
estamos descendo no meio de unas pedras. Eu me lembro que estava chovendo, estava todo escorredizo, as pedras com barro. Fomos para o leto de Francesco, o lugar donde Francisco, otro lugar, aquí en la Verna donde él dormía. Olhem, decimos por ese lugar y aquí dentro, donde se encuentran esas grades, era el lugar donde Francisco dormía. Y se encontra una capela con las reliquias y la ropa de Francesco. Tiene varios frescos también. Y en este lugar, en la Verna, aconteció algo impresionante. No sé si ustedes sabían que Francesco, tanto cuanto Jesús, teve as estigmas. No monte al Averna, na Toscana, no topo da montanha se encontra una cova onde Francisco decidió viver retirado por 40 días. A los 44 años, aquí recibió a estigmatización. Nesse momento, ele se transformó en un Cristo acordado. Vio descer do céu un serafín con 6 asas, con 6 alas de fuego, que apresentaba a Jesús crucificado. Aquí tenemos un lugar exacto, ahora vamos a ver onde fue exacto lugar, como también o Padre Pío, ¿verdad? Francisco tenía tanta vergonha de mostrar las estigmas que ele cubría. Mas vocês podem ver as roupas com as partezinhas com sangue. Aqui vemos uma fotografia recebendo os estigmas. Jesus disse a Francisco: tenho feito de você meu porta-estandarte, e assim como o dia da minha morte desci ao limbo e tirei dali todas as almas, desse jeito lhe concedo que cada ano, o dia da sua morte, vá ao purgatório e tire todas as almas que encontre ali das suas 3 ordens. Nesse exato lugar onde se encontra esse vidro, nesse lugar, Francesco recebeu os estigmas. Me lembro que ese día colocamos a testa cada uno de nós que estábamos presentes y conseguimos sentir a vibración de aquel momento. Gubbio. En Gubbio, aquí vemos una escultura con Francesco y el lobo. En Gubbio tenía un lobo que mataba. Claro, que mataba porque estaba con una fome terrible. Mataba as galinhas, mataba a sus animales porque él precisaba comer. Y todas las personas querían pegar al lobo y matarlo. Mas Francisco falou: por favor, no maten a ese lobo, dejen conmigo. Francisco domesticó o lobo y falou: ven aquí, irmão lobo, no nome de Cristo, proíbo você machucar a alguém. Y a partir de ese momento, o lobo se transformó en la mascote do povo. Todo mundo daba de comer como si fuese un cachorrinho da rua. Inclusive en ese lugar se encuentran los gestos, los osos de ese lobo. Están enterrados
os ossos do lobo. Fonte Colombo. Nessa igrejinha pequena, a igreja de Santa Maria Madalena, aconteceram também duas coisas importantíssimas. Aqui nesse lugar, pode-se ver uma pintura, uma tela, não uma tela porque está pintado na parede, uma pintura de Francisco. A cruz que usava Francisco era a cruz Tau, que a maioria devem conhecer, é esta que está aqui. A cruz que usam todos os franciscanos. Com ela, Francisco assinava todos os escritos. É a forma da cruz mais antiga que existe. É uma cruz própria dos saltos iniciados, símbolo da salvação e a consagração. Nesse lugar, em Fonte Colombo, no meio de um belo bosque, encontramos aquela pequena igreja que vocês viram anteriormente, onde tem na parede uma tau pintada pela mão própria de Francisco. Vou mostrar a foto para vocês. Aqui vemos em primeiro plano a tau pintada pelo próprio Francisco. Maravilhosa. Cruz Tau. Se vocês ven essa cruz, ¿qué está faltando? Está faltando, como a cruz latina, a parte de cima está faltando, que simboliza a cabeça. A ausência de cabeça da cruz Tau se deve a que nos asuntos verdadeiramente espirituais, que vêm como dom ou graça divina, é melhor não usar a cabeça que cheia de orgulho, que se encontra cheia de orgulho. Isto quer dizer usar a razão, os questionamentos e as comparações. Agachar a cabeça, ser humildes, não pensar tanto, tem que dar aulas. O Cristo quer que você vá e comece a dar aulas de metafísica. Comece, esse é o Cristo que está te puxando. Pare de pensar intelectualmente, mentalmente que você não pode, que você não sabe, que tem vergonha. Isso é toda a cabeça que nos complica. Me lembro que um padre fez uma bênção para mim dentro de uma destas igrejas e ele colocou a sua mão na cabeça minha. E ele me falou, claro que me falou em italiano, eu não entendia nada, mas consegui compreender que ele falou para mim por que eu pensava tanto. Por que pensava tanto as coisas? Quantos pensamentos a gente tem no dia? Quantas limitações e coisas nos colocamos com esses pensamentos que nos levam e nos puxam para baixo às vezes. Aqui vemos, maravilhosa, uma tau com Francisco dentro e a cruz latina, como vocês podem ver, que é a cruz de Jesus, que tem a parte de cima simbolizando a cabeça. Vocês sabem que Francisco, em um momento de sua vida, passou por muita tristeza. E quando passou por tanta tristeza, ele começou a ficar muito doente. Ele foi expulso da sua própria ordem. Francisco deixou de ser o diretor da sua própria ordem.
¿Por quê? Porque acreditaban que como vivía pensando en las florcinhas, las flores, los pasarinhos, los animales y todas esas cosas bonitas, no ia ter a mente organizada para dirigir este movimiento religioso en que se estaba formando. E ao próprio fundador da ordem o expulsaram, o condenaram e o criticaram. Francisco passou seus últimos anos da sua vida se assomando pelas portas dos lugares onde se reuniam os monges, escutando o que diziam, sem poder entrar, não deixavam entrar ele, o próprio Francisco, o discriminaram. Ele sofreu tanto, e nesse lugar que eu mostrei, onde se encontra a igreja de Santa Maria Madalena, onde se encontra tal, nesse lugar, ele começou a passar um mal, uma doença terrível nos seus olhos. Onde operavam a Francisco nos olhos com um ferro quente, com um hierro caliente. Colocavam o ferro quente para queimar os nervos e acalmar a dor insuportável que Francisco tinha. Até ficar cego. Aqui podemos ver uma escultura. Perdão. Onde pode-se ver esse sofrimento, essa agonia, essa dor que Francisco estava tendo nos seus olhos. Aos 45 anos, Francisco ficou doente e estava ficando no palácio do bispo. Mas ele o que fazia, estava por desencarnar, e ele o que fazia era cantar, feliz. Enquanto tinha pessoas fora que choravam porque Francisco estava morrendo. Então disseram para Francisco: fica quieto, faz silêncio, por favor, que o mundo todo está chorando e você está cantando. Vão pensar que é mentira que você está morrendo. E ele respondeu humildemente: bom, se eu não posso cantar aqui, pois então vou embora. Foi aí que levaram em uma hamaca a Francisco, levaram ele para Assisi, para a Porciúncula. Se lembra aquela pequena igreja? E Deus, quando passou por esse lugar exato, deu uma bênção para a cidade de Assisi. E Francisco falou: seja abençoada por Deus, cidade santa, já que por você se salvarão muitas almas, morarão muitos servos de Deus, e de você serão escolhidos muitos para o reino da vida eterna. Quando Francisco chegou na Porciúncula, pediu para que o coloquem no chão, que vocês viram, né? Aquela cela que eu mostrei para vocês, e tirem toda a roupa. E 4 de outubro de 1226, Francisco deixou seu corpo. 2 anos depois, o padre Gregório IX foi para Assis e o canonizou. Aqui vemos a Catedral de Assisi, onde nós nos hospedávamos aí a uns metros, nada mais, onde se encontram 3 igrejas, uma por cima da outra. Na maior, donde se encontran los frescos do Giotto,
outra onde se faz a missa e outra que está por dentro, bem pequenina, onde se encontra o túmulo de Francisco. Aquí vemos a parte de atrás, también por donde se entra, la Basílica de San Francisco. Y nesse lugar, debaixo, descendo umas escadas, se encontra o túmulo de San Francisco. Vocês podem ver agora a simplicidade e a humildade que tem esse túmulo. Aqui vemos de perto o túmulo de Francesco, con unos ferros todos enferrujados, só de pedra. Y aquí podemos ver de un poquito más de longe, aquí es donde se encontra o túmulo de Francisco. A gente pode dar voltas ao redor, colocar a nossa cabeça e orar e pedir por todos. Aquí vemos también una arcada donde se entra a la Basílica de San Francisco. Como era perto de Natal, podemos ver iluminada esa basílica con una árvore de Natal. Lembremos a cada instante que estamos no mundo para servir a Deus. Repete internamente ou em voz alta: eu sou humilde escravo do Senhor. Outra vez: eu sou humilde escravo do Senhor. Aqui vemos uma fotografia do grupo no Congresso Internacional que se realizó en Assisi. No meio vocês podem ver Rubén Cedeño y tanta gente que nos acompañó en ese primer congreso en Assisi pelo ano 2012. Maravilloso. Muito obrigada. Espero vocês tenham gostado. A próxima semana continuaremos con o curso Principios Metafísicos que estamos trabajando. Van a ficar 2 aulas somente, para todos quien está continuando y para todo también quien comenzó ahora no tería problema más. Para quien tenga casi todas las presencias de este curso podrán adquirir un cartón de asistencia, no curso Principios Metafísicos. Simplemente hoy dedicamos a actividade a nosso querido San Francisco de Assisi y espero que levem a simplicidade de Francisco para suas vidas. Ele não sabia tanto intelectualmente. Ele não estudou a Bíblia ponta a ponta. Ele conscienciou uns poucos versículos da Bíblia e ele a transmitiu, renunciando a tudo, sem se importar com a vergonha do que dirão, com passar fome. Simplesmente ele transmitiu o ensinamento que até hoje devemos praticar, os ensinamentos de Jesus. Que o amado Francisco nos envolva, nos abençoe com sua radiação, com seu amor e com sua humildade. Muito obrigado, fiquem em paz. Amanhã, domingo, a partir das 10 da manhã,
por 14 horas, o Grupo de México, junto a Rubén Cedeño y Fernando Candiotto, van a transmitir 14 horas con San Francisco. A 1 da tarde a palestra de Rubén, horario brasileiro, horario argentino también, y a 7 horas da noche, Fernando Candiotto también dará una actividad allí sobre Francisco. Y después muchas otras personas por 14 horas falarán de San Francisco de Assisi. Ótimo final de semana para quien quiser se conectar, asistan o filme Irmão Sol, Irmã Lua o tantos otros filmes que se encuentran de Francisco. Fiquen con Dios, un beso enorme y que Dios os abençoe.